E vamos abrir na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 10 a 17. Efésios capítulo 6, de 10 a 17, é o texto que nós leremos. Eu quero lhe encorajar a permanecer com a sua Bíblia aberta durante toda a exposição da palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 17. Nós também encorajamos aqueles que porventura estão nos acompanhando pelos canais da internet para terem consigo um exemplar da palavra de Deus, que possam também acompanhar a leitura e a exposição da palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, de 10 a 17. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, entre os anos 60 e 62, o apóstolo Paulo escreveu esta carta à igreja cristã, aos cristãos que moravam na então cidade de Éfeso. Atualmente é uma cidade que ainda existe, fica localizada na Turquia e ainda é presente, há inclusive ruínas da antiga Éfeso. O apóstolo Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta, era uma espécie de prisão domiciliar, e de lá ele escreveu algumas cartas, dentre elas a carta aos Efésios. A semelhança da carta aos Romanos, a carta aos Efésios é uma carta estritamente doutrinária, uma carta de ensino, diferente, por exemplo, da carta aos Coríntios, tanto a primeira como a segunda carta, quando o apóstolo Paulo escrevia em função de demandas da igreja, demandas internas que a igreja enfrentava. E o apóstolo Paulo aproveitava aquela situação para escrever e também ensinar. No entanto, a carta aos Efésios, aquela igreja não estava necessariamente vivendo qualquer tipo de demanda interna. Paulo simplesmente escreveu uma carta doutrinária, com o ensino da palavra de Deus, com o ensino do evangelho da graça. E no capítulo 6, nós encontramos o apóstolo Paulo concluindo esta bela carta, e trazendo, até porque quem já escreveu carta, e eu acredito que boa parte dos irmãos escreveram cartas, hoje é muito mais e-mail, mas também é uma carta eletrônica, tá? Mas eu escrevi muitas cartas de punho, especialmente quando estava no seminário, que eu escrevia tanto para a igreja aqui em Fortaleza, como também para a minha família. Quem escreveu já carta sabe que na parte conclusiva da carta nós sempre abordamos aquilo que representa algo importante para nós, algo que não pode ser esquecido, algo que realmente aquele que vai receber a carta vai se lembrar
das últimas colocações. E nós estamos diante das últimas colocações dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos na cidade de Éfeso. Quanto cuidado ele tinha para com aqueles irmãos. Usou, obviamente, uma linguagem metafórica, algumas metáforas nós encontramos, não é? Mas que retratam tanto aquilo que nós necessitamos como crentes, aquilo que nós necessitamos como cristãos, aquilo que nós necessitamos como homens e mulheres que confiam em Deus, que querem viver debaixo da sua boa vontade. O texto mostra que o apóstolo Paulo apresenta a sua estima em relação àquela igreja, o seu desejo, aquilo que corresponde ao anseio que há no coração do apóstolo. Ele diz, né, quanto ao mais, finalmente, não é? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nisso o apóstolo Paulo estima que nós nos tornemos fortes na força e no poder que vem de Deus. Que nós não nos estribemos na nossa própria potencialidade, naquilo que nós adquirimos nesta vida. Porque tudo que nós adquirimos nesta vida tende a ser efêmero, inclusive a nossa própria saúde física. Passa. Aí o apóstolo Paulo diz, sede fortalecidos no Senhor, que a força de vocês venha de Deus. Que vocês sejam fortalecidos na sua força e no seu poder. O que tem trazido esperança e força, vigor, ânimo a cada um de nós? Tantas vezes nos deparamos com pessoas desanimadas, justamente porque nunca compreenderam o que é ser recebedor da força e do poder que vem de Deus. Durante a semana eu atendi uma pessoa em especial, muito querida, por sinal, que foi indicada por outra pessoa. E aquela pessoa então falava para mim, olha, me indicaram para falar com o senhor, e eu já frequentei uma igreja durante 5 anos, há muito tempo. E depois de saber o que aquela pessoa estava passando, a situação, o contexto que ela estava inserido, eu disse, dos 5 anos que você viveu na sua igreja, o que você aprendeu que lhe dá suporte para enfrentar essa situação? E ela disse, nada. Nada. O apóstolo Paulo fala a respeito de coisas que são significativas. Ele estava falando para aquela igreja a respeito de lutas que certamente aquele povo cristão iria enfrentar, assim como você e eu. O que nós recebemos de Deus precisa ser algo que nos dá suporte, algo que nos fortalece para nós enfrentarmos as lutas do dia a dia. Fortalecei-vos não na potencialidade que vocês têm enquanto ser humano, não pela condição profissional que você tem, não pela família que você tem, não pela saúde física que hoje você tem, porque amanhã poderá não ter, mas fortalecei-vos na força e no poder que vem de Deus. É isso que vai fazer grande diferença ao longo da nossa trajetória de vida, meus irmãos. É com quem nós estamos. Por isso que Davi dizia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, não porque eu sou Davi, não porque eu sou rei, não porque eu tenho um exército por trás de mim. Ele diz, eu não temerei porque tu estás comigo. A tua força e o teu poder me acompanham. Eu não temerei porque eu não estou só, porque o Senhor está comigo. É essa força que Deus espera que nos acompanhe ao longo do nosso viver. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Esse é o vigor que há de fazer com que você tenha alegria em meio ao contexto de tristeza, que você tenha esperança em meio à desesperança, que você seja fortalecido quando tudo conspira contra a sua vida. É essa força que vai fazer com que você seja vitorioso em meio à aparente derrota. Fortalecei-vos na força e no poder que vem de Deus. Paulo então estima que nós nos tornemos fortes na força e no poder que vem do Senhor, que vem do Eterno. Há algo muito curioso nessa carta, queridos, é que o apóstolo Paulo descreve a igreja como sendo a nova humanidade de Deus aqui na terra. Jesus tinha morrido há pouco tempo. E quem era Jesus? Era o Deus encarnado, verdade ou não? Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. Deus conosco. E ele foi, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, veio o Espírito Santo, a igreja cristã foi instalada, e a igreja representa o quê? A nova humanidade de Deus. A nova humanidade de Deus. O Senhor Jesus Cristo nunca lutou com força física própria. Ele lutou sempre com o poder do alto. Eu falo aquilo que o Senhor quer que eu fale. Eu vou para onde Deus manda que eu vá. Eu salvo aqueles que Deus me deu. Por isso que na oração sacerdotal ele diz: todos os que tu me deste, nenhum se perdeu. E é essa a ideia da igreja cristã. A igreja verdadeira, não é a instituição. É a igreja formada por homens e mulheres que nasceram de novo, que tem Jesus Cristo como seu Salvador. Essa igreja é a nova humanidade de Deus. Deus então se revela visivelmente no tempo presente através daqueles que Ele salvou, através daqueles que Ele modificou, através daqueles que Ele redimiu. E o anseio maior do mundo é ver Jesus em nós, é ver o nosso Deus sendo revelado na nossa vida. E como há uma sede tão grande do Senhor, sede de Deus onde estivermos. Eu estava com a minha família em São Paulo há poucos dias, e quando a gente foi entrar no hotel, a entrada era 14 horas, eu fiquei pensando, comentava com a minha esposa e com algumas pessoas, veja como as pessoas são carentes de Deus. O quarto não estava pronto ainda e o atendente gentilmente falou: olha, o senhor pode esperar um pouquinho aqui, o senhor aceita um café, uma água? Estão arrumando ainda o quarto. E aí só porque eu comentei assim, não tem problema, Deus tem um propósito para tudo. Logo veio um, dizendo: o senhor é religioso, pode orar por mim, pode orar pela minha família. Então assim, como a sociedade tem carência de Deus, tem carência de esperança. E nós somos a nova humanidade de Deus, irmãos. Quanta responsabilidade. Por isso que Cristo disse o quê? Ser-me-eis testemunhas, onde vocês estiverem, em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Vocês são as minhas testemunhas. Queridos, o apóstolo Paulo apresenta como estima para cada um de nós também que nós sejamos revestidos de toda a armadura de Deus. O versículo 11 fala a respeito disso. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Toda a armadura de Deus é uma armadura que ilustra, ou que é ilustrada por instrumentos que representam defesa e ataque. São coisas que nos conferem, que nos preparam para os combates da vida. Daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito dessa armadura, mas a armadura é constituída pela verdade, pela retidão, pelo evangelho, pela fé,
pela proteção inerente à salvação, pela palavra remidora, que também é fortalecedora em Cristo Jesus. Ele estima, portanto, que nós sejamos revestidos de toda a armadura de Deus. Que cada elemento desse seja utilizado por nós. Daqui a pouquinho nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito dessa armadura, que é uma colocação que o apóstolo Paulo faz, para que nós compreendamos a ação de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo estima ainda que compreendamos que a nossa luta é espiritual, estritamente espiritual. O versículo 12 mostra claramente isso. Paulo diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essas coisas todas representam uma só. É o contexto espiritual. Ele não está acrescentando, ele está ilustrando o que representa a nossa luta, tá? É a mesma coisa que eu querer caracterizar alguém e dar várias características. Ele é aquele que tem altura X, que se veste dessa forma, que mora no lugar X, mas eu estou falando da mesma pessoa. Paulo está falando que a nossa luta é espiritual. É uma luta contra principados e potestades, que são dominadores do mundo, desse mundo tenebroso, que representam forças espirituais do mal nas regiões celestes. É uma coisa única. E Paulo então diz que é importante que nós compreendamos que a nossa luta é espiritual. Às vezes olhamos para dentro da nossa própria casa, as demandas internas, os problemas que nós estamos vivendo, acredite, é espiritual. É espiritual. Portanto, ore pelo seu filho. Portanto, ore pelo seu cônjuge. Portanto, ore por sua família. Portanto, peça a Deus que o Senhor tenha misericórdia da sua casa, da nossa casa. As situações que nós enfrentamos são situações espirituais. Tantas vezes, elas trazem como consequência problemas outros, mas o carro-chefe é espiritual. Situação espiritual se vence com armas espirituais. Por isso que Paulo diz, né? Revesti-vos da armadura de Deus. A armadura de Deus, não é a armadura do mundo. Porque a vossa luta não é contra o mundo, é espiritual. É espiritual. Com Deus, nós somos mais que vencedores. Ele faz de nós, homens e mulheres, mais que vencedores. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, fala, né? Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou em nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Nele somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que vencedores. Paulo ainda estima que o uso de toda a armadura de Deus é a condição para nós resistirmos no dia mau, para vencermos cada uma das nossas adversidades, para permanecermos inabaláveis. O remédio seguro, uma condição segura. Versículo 13 fala a respeito disso de uma maneira muito clara. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, o uso de toda a armadura de Deus é a condição para resistirmos no dia mau, para vencermos cada uma das adversidades, para permanecermos inabaláveis. A palavra de Deus nos mostra exatamente o que nós precisamos para o nosso dia a dia, para estarmos prontos para o dia mau, porque ele virá.
porque ele virá, o dia mau virá. E somente revestidos da palavra de Deus, nós permaneceremos firmes, constantes, abundantes, plenos para a glória de Deus. Os versículos de 14 a 17, neles nós encontramos o relato da armadura de Deus. E eu gostaria de rapidamente, até porque temos a ceia do Senhor, mas eu gostaria que a mensagem ficasse no seu coração. O apóstolo Paulo fala da seguinte forma: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A armadura de Deus e as suas funções. Vamos pensar juntos? Vamos pensar juntos o que é que Paulo estava falando. Primeiro, ele fala a respeito da firmeza. Estai, pois, firmes. Como nós necessitamos de firmeza. Firmeza na fé. Você sabe realmente quem é o seu Salvador? Você sabe quem realmente é aquele que você canaliza a sua esperança? Você tem experiência com Deus? Você sabe quem de fato é o Senhor? Você sabe por que Cristo veio ao mundo? Você sabe em que condições Cristo lhe encontrou? Você sabe a respeito do cenário da salvação? É esse conhecimento que há de nos dar firmeza na fé. Nós precisamos compreender isso. No último domingo nós estávamos falando aqui a respeito de Maria, irmã de Marta e de Lázaro, que quebrou um vidro, não é? De alabastro, perfume caro, e derramou na cabeça de Jesus. E aqueles que estavam próximos, os fariseus, falavam: mas olha que absurdo, nós poderíamos ter vendido por 300 denários e derramado, e entregado dinheiro para os pobres, ao invés de derramar na cabeça de Jesus. E Jesus disse assim: não murmurem dessa forma. Ela fez tudo o que podia. A grande verdade é que aquelas pessoas que julgavam não compreendiam muito bem o que Jesus representava para ela. Jesus tinha ressuscitado seu irmão, que tinha morrido e ficado morto por 4 dias. Se ela tivesse 20 vidros de alabastro, ela tinha derramado em Jesus. Se ela tivesse mais, ela tinha dado tudo. Porque Jesus deu a vida ao seu irmão Lázaro. É necessário nós conhecermos o que Jesus de fato representa para nós. A nossa escala de valores se modifica quando nós percebemos quem de fato é Jesus para nós. Quando eu estava em Brasília, eu recebi a notícia de um cantor muito conhecido que estava cantando na Argentina e a sua esposa tinha ficado no Rio, grávida, e numa troca de tiros, a bala entrou na barriga dela. Ela com 8 meses de grávida. Ele então apressou-se e voltou para o Rio, encontrou a sua esposa em coma, o seu filho correndo risco, obviamente, na UTI, e ele entrou e ele disse que ele não sabia o que falar. Ele só se ajoelhou e dizia: Jesus, 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 Jesus. Existem momentos na nossa vida que nós só clamamos para aquele que de fato nós conhecemos e sabemos que tem poder para todas as coisas.
o Senhor poupou a vida dela e também do garotinho, pelo seu poder. E ele dizia, não foi porque eu mereci, porque não tinha qualquer condição emocional, não sabia nem falar nada, só dizia Jesus, Jesus, Jesus. Ao conhecermos o que Jesus Cristo fez e faz por nós, nós nos manteremos ou nos mantemos firmes. E tantas vezes nós passamos por cima dessa pequena colocação de Paulo, né? Do versículo 14. Estai, pois, firmes. Estai, sejam constantemente firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingir com a verdade, como é que o que é cingir? É como um cinto, não é? É um cinto. Cingir com a verdade é ser completamente envolvido pela verdade. Coisa mais maravilhosa que eu encontro no cristianismo é que o cristianismo faz aquilo que tantos gostariam de ter. Eu trabalhei em escola durante muito tempo, somando tudo, deu 21 anos de trabalho em escola. E eu me deparei com muitos pais que chegavam para mim e falavam assim, eu daria tudo para começar tudo outra vez, porque eu faria diferente. Então o que eu não consegui, eu quero que o meu filho consiga. E o cristianismo nos dá essa possibilidade. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu posso ter uma nova vida agora abraçado pela verdade. Eu não preciso mentir. Eu posso dizer que eu sou salvo não por merecimentos. Tudo de ruim que falarem de mim, eu posso dizer é verdade, mas o sangue de Jesus me perdoou. Tudo de mazela, mas porque você fez isso, você fez aquilo, eu não preciso ficar me desculpando, porque eu posso dizer é verdade, eu não mereço o céu não, eu não mereço ser salvo não, eu não mereço estar na igreja não, mas o Senhor morreu por mim e verteu seu sangue poderoso, e é por isso que eu sou abraçado pela verdade eterna. Essa é a realidade. Cingi-vos com a verdade, é o que diz, né? O texto, versículo 14 ainda, cingindo-vos com a verdade, que a verdade possa nos abraçar, nos cingir por completo. Ainda, versículo 14, né? Vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça da justiça, a couraça protegia o quê? Vamos pensar no soldado, viu? Porque a metáfora é essa, né? A armadura, quem pegava era o soldado. A couraça protegia o peitoral e, como consequência, protegia os órgãos vitais, o tórax e da parte superior do abdômen. Para o soldado, era um equipamento de grande valor. Assim, como para o cristão a justiça o é, a retidão o é, de grande valor. A couraça da justiça, vestindo-vos da couraça da justiça. O próximo, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. As virtudes do evangelho devem direcionar a nossa caminhada. As virtudes do evangelho devem estabelecer um alicerce firme, uma base firme, um apoio firme para os nossos pés. Era disso que Paulo estava falando. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Porque as virtudes do evangelho que direcionam a nossa vida, não é? Muda tudo. Quando a gente lê o Sermão do Monte ali, a gente começa a perceber o que Jesus estava propondo, a maneira como devemos orar, a maneira como devemos lidar com o nosso próximo,
a maneira como devemos lidar com os nossos inimigos, com aqueles que pensam diferente de nós. Tudo. A maneira como devemos jejuar, a maneira como devemos lidar com as situações, com os dias ruins e também com os dias áureos. Nós, então, temos no Evangelho da Paz, nas virtudes do Evangelho, algo que direciona a nossa caminhada. Por isso aqui eu sempre digo no final do culto, antes de tomar qualquer decisão, veja o que Deus pensa a respeito disso. Veja o que o Evangelho propõe a respeito disso. As virtudes do Evangelho devem estabelecer alicerce, base, apoio para os nossos pés. Já chegando à parte final, ainda encontramos embraçando sempre o escudo da fé. O escudo da fé. Embraçando o escudo da fé. Os princípios da fé são capazes de apagar dardos inflamados do maligno. Como isso é interessante. A gente observa o Senhor Jesus Cristo sendo tentado lá no deserto, né? Como foi que Cristo enfrentou? Vocês acham que essa foi a principal demanda, luta que Cristo teve? Não, não. Ele respondeu ao diabo pela palavra. Porque ele sabia que a palavra era verdade. Nós temos diante de nós tudo o que nós necessitamos na palavra de Deus. O Salmo 119, que é um verdadeiro tributo à palavra de Deus, mostra tantas coisas que ela representa para nós. Agora é necessário ter fé que aquilo é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isto que me consola em minha angústia, que a tua palavra me vivifica. Então, ao crermos que o Evangelho, que a palavra fortalece a nossa vida e a tudo que nós necessitamos, nós podemos nos defender dos dardos inflamados do maligno. E é curioso isso, que na verdade o apóstolo Paulo não está se referindo à fé como um conjunto de doutrinas. Ele está falando dos princípios da fé. Os princípios da fé. Uma vida que tem como princípio a fé. Você não precisa ser um teólogo para ser um homem firme na fé. Para ser uma bênção nas mãos de Deus. Eu tive um avô que foi pastor por 50 anos. Que não concluiu nem o 2º grau. Mas era um homem de Deus, que pregava o Evangelho com autoridade, que era respeitado em Campina Grande como homem de Deus. Não era um teólogo de formação, mas era um homem de Deus, que falava a respeito do amor de Deus com autoridade. É o que nós necessitamos. Não é o conjunto de doutrinas, nós precisamos de princípios de fé. Antes, quer ter algum princípio de fé? Ah, pastor, vou ter que fazer uma cirurgia muito difícil. Aí eu digo, antes da sala de cirurgia é necessário ter a sala de oração. Isso é ter como princípio a fé. Pastor, eu vou para uma entrevista de trabalho aí que eu estou precisando, é muito importante. Antes de você lidar com o seu possível chefe, fale com o seu Senhor, que é Deus. E coloque diante dele, Senhor, se for para a tua glória, se for da tua vontade, que essa porta me seja aberta. Isso significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Pastor, eu quero me casar. Ore a Deus para saber se de fato essa pessoa vai ser uma bênção para a sua vida. Pastor, eu vivo um problema familiar. Coloque diante de Deus. Deus é Deus da família. Deus é Deus das profissões. Deus é Deus do ensino. Deus é Deus de onde estivermos. É Deus, inclusive, do lazer. Que Ele seja glorificado em tudo que fizermos.
embraçando o escudo da fé. E, finalmente, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Eu preciso dizer algo antes disso. Vocês podem observar que há uma pequena diferença, talvez alguns já tenham percebido. Versículo 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nos outros não era isso, é diferente. Sabe por quê? Preste atenção, que é muito importante. As armaduras eram postas no chão. O soldado vinha e ele começava a colocar as armaduras, né? As armaduras. O soldado ia tomando peça por peça. E após se proteger com as malhas, com os escudos, tá? O escudeiro é que lhe dava o capacete e a espada. Era o escudeiro que dava. Por isso, o versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo nos confere o capacete da salvação, que é a segurança da salvação. O Espírito Santo é que nos concede a espada do Espírito, que é a compreensão da palavra de Deus, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Percebeu isso ou não? Tomai o capacete e a espada. Não esqueçam. Vocês colocaram já tudo, depois de colocar tudo que estava no chão. O soldado foi lá e colocou a couraça, pegou o escudo. Tá. Agora olhe que o escudeiro está lhe dando o capacete e a espada. E o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, são dados pelo nosso escudeiro, pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos dá segurança da salvação, porque nós somos selados, é o selo do Espírito que nos garante a salvação, e é Ele que nos dá discernimento para compreendermos a palavra de Deus, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém? Está claro isso ou não? Posso começar tudo outra vez? Amém, né? Que Deus os abençoe, que a mensagem do Senhor encontre lugar no seu coração. O dia mau é uma realidade. Nós precisamos estar prontos para essa realidade. Às vezes a gente se prepara, né, financeiramente. Eu vou ter uma economia aqui, porque pode ser que tenha um dia de chuva aí na frente. A gente se prepara vou para a academia para ficar preparado fisicamente. Eu me preparo de tantas formas, mas eu me esqueço tantas vezes de me preparar espiritualmente para enfrentar o dia mau, a adversidade, o luto, a decepção. Eu preciso estar preparado espiritualmente. Eu preciso me revestir da palavra de Deus. Eu preciso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Que Ele seja glorificado por meio da sua palavra nesta noite. Amém.